Olá, meus amigos. Vamos então dar continuidade à nossa disciplina de Direito Civil 8 e vamos então tratar de um novo tema aqui dentro da responsabilidade civil. Vamos falar um pouco sobre a autonomia das responsabilidades dentro do nosso sistema jurídico. E que, com isso, eu quero dizer o seguinte, que as diversas responsabilidades, as diversas aí ramificações de responsabilidades que nós temos dentro do nosso sistema, elas possuem autonomia, independência, ainda que relativa. E qual a consequência dessa ideia? A consequência é que eu posso ser responsabilizado simultaneamente, tanto civilmente, quanto penalmente, quanto administrativamente, ou até mesmo, se for o caso, na responsabilidade tributária. Ou seja, eu posso ter aí então diversas responsabilizações que não acarretarão em um bis in idem, ou seja, em uma aplicação aí repetida de punição em razão de um mesmo fato. E por que isso não acontece? Porque cada ramo do direito trabalhará em cima de um fato, ou melhor dizendo, trabalhará aí em cima de um impacto próprio daquele fato ocasionado aí, ocorrido na sociedade. Ou seja, alguns ramos do direito tratarão com maior intensidade, combaterão com maior intensidade aquele fato ilícito, quanto outros vão aí combater com menor intensidade. Mas veja, em todos eles haverá aquela ideia inicial de que há um ato, este ato é considerado lícito ou ilícito, normalmente ilícito, e em razão dessa ilicitude atrai a aplicação do direito em seus diversos ramos. Daí teremos responsabilidade penal, agindo então de maneira mais intensa, em razão de tratar de uma questão muito mais sensível para a sociedade, uma violação ao direito muito mais sensível, enquanto que nós temos depois a responsabilidade civil, que tratará também de maneira intensa, mas não tanto quanto a questão do direito penal, aplicará então aí uma indenização, uma reparação pelo dano e não uma privação da liberdade ou uma restrição de direitos. E depois teremos aí uma responsabilidade administrativa, que tratará com menor intensidade ainda, que aplicará uma multa, uma proibição na realização de uma determinada atividade e assim vai. Então, o mesmo fato pode originar diversas responsabilidades. Mas essa independência é absoluta? Ela é total? Veja que não funciona bem assim. Vamos ver isso a partir aí do artigo 935 do Código Civil. Olha aí na sua tela. O 935 vai dizer o seguinte, que a responsabilidade civil é independente da criminal, não se podendo questionar mais sobre a existência do fato ou sobre quem seja o seu autor, quando estas questões se acharem decididas no juízo criminal. Então, olha só, aqui nós temos duas regrinhas importantes para aí comparar a responsabilidade civil com a responsabilidade criminal. Primeiro, que são responsabilidades independentes. Eu respondo pelo crime ou então eu respondo aí pela indenização ou reparação do dano. Mas veja, existe uma certa relação entre essas responsabilidades. Qual que é? A razão da existência do fato. Ou seja, que em uma dessas ramificações tem havido reconhecimento da existência do fato. Ou seja, que já tenha existido aí a reconhecimento, por exemplo, no juízo criminal, que houve o fato delituoso, houve então o fato que pode acarretar em uma responsabilização civil também, e foi determinado o seu autor.
e por isso, então, aquilo que foi determinado no juízo criminal pode ser transportado para o juízo civil, tá? Veja, para ficar aí mais fácil, vamos trabalhar em cima de um caso aqui, uma hipótese mais concreta, para vocês verem essa questão. Vamos imaginar aqui que eu tive uma colisão entre dois veículos, sendo que o autor aí do fato delituoso, né, o autor aí da colisão, era uma pessoa que estava embriagada. Como que fica então a questão da responsabilização? Olha aí na sua tela. Veja que a responsabilidade civil dirá que então haverá indenização pelos danos causados à vítima, conforme 186 e 927 do Código Civil. Ao mesmo tempo, esse aí que foi o causador do dano, ele vai responder aí pelo crime do artigo 306 do Código Brasileiro de Trânsito. Ou seja, que ele terá que responder aí por uma pena de detenção de 6 meses a 3 anos, multa e suspensão ou proibição de permissão ou habilitação para dirigir. Mas não só isso, ele também responderá administrativamente pela penalidade prevista no artigo 165 do Código Brasileiro de Trânsito. Ou seja, ele responderá aí pelo pagamento de multa e suspensão do direito de dirigir por 12 meses. Então veja só que nesse caso aí nós temos 3 responsabilidades acerca do mesmo fato aí, né, do mesmo fato que foi considerado ilícito, direção de veículo automotor com embriaguez. E dá então as 3 responsabilidades. Mas olha só, vamos dizer que temos aí tramitando uma ação penal para responder pelo artigo 306 e ficou determinado que o autor aí da colisão estava de fato embriagado, ele deu causa ao acidente, portanto ele responde aí criminalmente. Veja, o fato foi reconhecido pelo juízo criminal, a autoria foi reconhecida? Foi. Com isso, então, essa decisão, esse reconhecimento da autoria pode ser transportado para a responsabilidade agora civil. Ou seja, poderá ser feita a execução no juízo civil diretamente desse fato já reconhecido, transitado em julgado. Então, veja que no juízo civil agora não vai precisar que a vítima comprove que houve o acidente, comprove a autoria do dano, nada disso, porque isso já foi reconhecido no juízo criminal. Ele simplesmente transportará essa decisão e executará diretamente no juízo civil, para que haja então aí a fixação da indenização. Ou até mesmo, já que no direito penal, né, no processo penal, é possível o juiz criminal já fixar o valor do dano, o valor da indenização, ele simplesmente irá executar esse valor determinado pelo juízo criminal, tá? Então, veja que há uma comunicação. O reconhecimento do fato, né, a existência dele e da autoria, acaba influindo as duas esferas. O que pode aí também acabar por influenciar também no caso de uma responsabilidade penal. Afinal, se o fato já foi definido no juízo civil que ocorreu, basta agora no juízo criminal que haja a fixação correta aí, o apontamento correto sobre qual crime que aquele autor do dano estará respondendo, se é que existe um crime, né? Então, existe essa comunicação. Veja, ao mesmo tempo que algo que não é crime pode levar também a uma responsabilidade civil. Vamos dizer aqui, no caso que houve somente uma colisão entre os veículos, há responsabilidade penal? Veja que não. Penalmente, não existe crime em razão aí do lesão ao patrimônio. E daí, então, não há criminalização. Mas existe a possibilidade de indenização pelos danos aí causados, tá? Por fim,
veja que também há influência aqui entre as esferas, se falarmos aqui da questão do estado de necessidade, se falarmos do exercício regular do direito, da legítima defesa, ou seja, reconhecido em um, também ao transporte para outra responsabilidade. Por que podemos falar disso? Porque, veja, reconhecer estado de necessidade, legítima defesa, exercício regular do direito, não deixa de ser também reconhecimento da existência de um fato, com o detalhe que há uma excludente aí da ilicitude. Com isso, então, poderá haver consequências penais ou cíveis aí, no caso que estamos falando. No cível, pode ser que o ato lícito ainda tenha o dever de indenizar. Na responsabilidade penal, a excludente de licitude afasta aí a imputabilidade, né? Afasta então a possibilidade de imputar o crime àquele causador do dano, né? Aquele que então causou aí aquele fato, aquele comportamento que poderia supostamente ser considerado um crime, tá bom? Complementando essas informações aí todas, né, e a redação do artigo 935, é imperioso que faça uma leitura do artigo 65 a 67 do Código de Processo Penal. Olha aí na sua tela. Que ele vai dizer então o seguinte: 65. Faz coisa julgada no cível a sentença penal que reconhecer ter sido o ato praticado em estado de necessidade, legítima defesa e estrito cumprimento do dever legal ou no exercício regular de direito. 66. Não obstante a sentença absolutória no juízo criminal, a ação civil poderá ser proposta quando não tiver sido categoricamente reconhecida a inexistência material do fato. E os 67 não impedirão igualmente a propositura da ação civil, o despacho de arquivamento do inquérito ou das peças de informação, a decisão que julgar extinta a punibilidade e a sentença absolutória que decidir que o fato imputado não constitui crime. Tá bom? Então veja que são todos aí desdobramentos dessa questão da interferência que podemos ter entre a esfera civil e a esfera criminal. Ok? Muito bem. Visto isso, então, podemos passar agora para o próximo dispositivo e que podemos começar a falar agora da responsabilidade pelo fato da coisa. Veja que, brevemente, eu já tratei disso com vocês em aulas passadas, né? Falei um pouco desses dispositivos, dizendo que se trata aí de hipótese de responsabilidade objetiva. Mas agora eu gostaria de tratar especificamente de algumas questões importantes que envolvem esse artigo 936, 937 e 938. A começar pelo 936, que vai falar então sobre responsabilidade do fato do animal que causa dano. Olha aí no artigo então 936 do Código Civil. Olha só o que ele diz: o dono ou detentor do animal ressarcirá o dano por este causado, se não provar culpa da vítima ou força maior. Então veja que a responsabilidade aqui objetiva, ela fica um tanto quanto clara, né? Afinal, a gente está falando aqui que o simples fato de ser dono ou detentor de um animal faz com que você tenha responsabilidade aí por qualquer dano causado por ele. Mas já tem aí previsto no próprio dispositivo, né, aí as excludentes dessa responsabilidade. No caso de culpa exclusiva da vítima ou até mesmo a força maior. Entendida aqui força maior como caso fortuito e força maior. Veja só, vamos analisar aqui aos poucos então aí esse dispositivo. Primeiro, veja que ele fala que há a responsabilidade do dono ou detentor. Sabemos aqui que a questão de ser dono, ter o domínio da coisa, né, proprietário aí, é diferente daquele que tem mera detenção, porque nem sequer aquele que tem detenção poderíamos falar que é um possuidor. Mas aqui
Estamos tratando muito bem da ideia, aqui por alguns doutrinadores, que a detenção se relaciona com uma ideia de guarda jurídica. Ou seja, aquele que é, naquele momento, guardião do animal. E com isso, então, podemos dizer que aquele que está somente aí com detenção do animal, como guardião dele naquele momento, então, digamos, saiu para passear com um determinado animal, mas não é o seu dono, ele pode ser aí obrigado a pagar indenização em razão dos danos causados por esse animal. Então, veja, se eu contrato aí uma pessoa para levar um animal para passear e esse animal ataca um terceiro, veja que esse detentor ele pode ser responsabilizado. Mas aqui nós temos na doutrina, né, uma certa mitigação dessa ideia da responsabilidade do detentor, né? Se, por exemplo, o detentor está meramente cumprindo ordens do dono do animal. Então, vamos pensar no exemplo. Pegando aí nessa ideia do animal que está saindo aí com a pessoa para passear, que é empregado, que é contratado pelo dono do animal, e o dono do animal obriga que o cachorro saia sem a devida focinheira, sendo que é necessário o uso da focinheira em razão aí da raça do animal ser mais violenta e mais perigosa e tudo mais. Muito bem. Então, está cumprindo ordens diretamente desse dono. Para alguns doutrinadores, se esse animal atacar um terceiro, a responsabilidade não é do detentor, mas sim do dono. Por quê? Porque ele tem aí a guarda intelectual desse animal. Na verdade, foi ele que determinou aí o passeio com esse animal sem atentar-se às devidas regras de segurança, né? E por isso, então, ele seria o único responsabilizado, tá? Não existe aqui uma ideia, digamos assim, pacífica sobre essa parte da matéria, mas pela redação do código, seja aquele que está no momento aí como guardião material do animal, seja como aquele que é o guardião intelectual, né, aquele que então é o dono especificamente, poderiam responder pelo dano, né, havendo aí somente essa divergência dentro da doutrina. Agora, veja que pode ser excluída a responsabilidade se houver aí culpa exclusiva da vítima ou até mesmo força maior. Culpa exclusiva da vítima, não há aqui maiores dificuldades de se entender. Pensando aqui o caso do terceiro que pula o muro e é atacado pelo animal, né, naquela invasão de um domicílio, ele é atacado pelo animal, culpa exclusiva da vítima. Aquele terceiro que provoca o animal para seu ataque, então fica mexendo com o cachorro, bravo, e daí então é atacado. Então, aí falamos de culpa exclusiva, não há dever de indenizar. Mas podemos falar aqui também de força maior. A situação, por exemplo, aqui, em que há um evento, por exemplo, natural, catastrófico, digamos, passa aí um tornado, há uma enchente, uma chuva muito forte, absurdamente, anormalmente forte, que destrói o muro da casa e o animal fica solto e ele acaba por atacar terceiros. Essa situação também podemos falar de uma excludente de ilicitude, né? Uma excludente aí de, melhor dizendo, excludente de responsabilidade, afastando aí também o dever de indenizar. Apesar de que, nesta última situação, nós temos também na doutrina aqueles que irão defender que ainda assim haverá responsabilidade. Veja, aqui uma opção, né, uma opinião, a meu ver, contra a lege, afinal a lei foi muito clara em excluir aí a responsabilidade, mas alguns entendem o seguinte, que seria aí injusto com a vítima arcar com todo o seu tratamento médico, com todo aí o cuidado necessário com a sua saúde pelo ataque do animal e o dono ficar isento, ainda que seja derivado de um evento aí de força maior que permitir que o animal soltasse, fosse livre para atacar terceiros. Por quê? Qual que é a justificativa desses autores? A ideia
é que, na verdade, houve aí uma assunção de risco pelo dono do animal ou do seu detentor de criar esse animal que poderia atacar terceiros, esse animal que poderia aí causar algum tipo de lesão, alguma violência. E por isso, como ele assume esse risco, independentemente de um acontecimento extraordinário, seria de sua responsabilidade. Eu, pessoalmente, não concordo com essa opinião, em razão de que a lei é um tanto quanto clara. Se ela já exclui a responsabilidade por força maior, não cabe aqui ao intérprete mitigar essa situação. Afinal, foi a opção legislativa de priorizar os interesses aqui do autor, né, do suposto autor, que era dono do animal ou detentor, do que da vítima aqui que sofreu o ataque. Bom? Muito bem. Caso polêmico, importante também de ser tratado aqui na nossa aula. E aqueles animais que acabam aí ficando no meio de uma pista, por exemplo, no meio da estrada e acabam causando acidentes. Afinal, quem responde? E aqui a gente tem inúmeros exemplos na prática, né? Às vezes um gado que fica no meio da pista, ou então um cavalo que fica no meio da pista, e aí o condutor do veículo não tem tempo de brecar, não tem tempo aí de fazer qualquer manobra de segurança e acaba colidindo com esse animal. De quem que é a responsabilidade? A jurisprudência tem entendido que a responsabilidade aqui é tanto do dono do animal quanto do Estado. Por que de ambos? Porque aqui, primeiro, o dono do animal, afinal, 936, aqui fala isso claramente, dono do animal se responsabiliza pelos danos causados, e aqui não há culpa exclusiva da vítima, tampouco força maior. E o Estado, em razão da sua responsabilidade objetiva, do artigo 37, parágrafo 6º da Constituição, que tenho certeza que vocês já estudaram ainda aqui brevemente, lá em Direito Administrativo. Então veja, nessa situação o Estado também responde, porque ele tem um dever de fiscalização, um dever de manter segura as suas estradas. E por isso então, havendo um animal na pista, ele também é responsabilizado pelo risco administrativo que tem, tá bom? Aí, há digamos, uma excepcionalidade que é encontrada na jurisprudência acerca dessa responsabilidade do Estado. Que é o caso, aqui, se na própria estrada existe sinalização, inclusive fala-se de uma sinalização constante, frequente aí, de animais na pista. Ou seja, aquela placa própria que existe lá para sinalizando que podem ter animais na pista, já está avisando o condutor do veículo que é possível que um animal silvestre, um animal selvagem aí, ou até mesmo um animal de alguém que seja dono, pode cruzar a pista e ele precisa então manter uma velocidade um pouco mais mais lenta, né, para trafegar, porque pode dar de cara com esse cavalo, com esse animal aí, qualquer que seja. Então, é preciso uma cautela maior. E para alguns casos identificados na jurisprudência e também para posicionamentos doutrinários, né, quando há essa sinalização, pode haver a exclusão da responsabilidade estatal. Pode haver, porque aí deve ser verificado o caso concreto, tá bom? Mas pode haver. O que não prejudica a responsabilidade, se houver aí no caso, do dono do animal, conforme o artigo 936. Bom? Muito bem. Com isso, então, podemos ir agora para a responsabilidade pelo fato da coisa, mas agora em relação aos edifícios, aos prédios aí. Vamos lá. Artigo 937. Olha aí na sua tela. O dono de edifício ou construção responde pelos danos que resultarem de sua ruína,
se esta provier de falta de reparos, cuja necessidade fosse manifesta. Muito bem, gente. Esse dispositivo aqui, ele é um tanto quanto autoexplicativo, né? Não precisamos aqui pensar muito nele, só tem um detalhe que é mais importante, que é a necessidade manifesta. Veja só, então, se o edifício, a construção, aí então, estiver precisando de reparos, então digamos aí, uma parte da laje se desprende e atinge uma pessoa, o elevador acaba se soltando os cabos e causando danos às pessoas que estavam dentro dele, né? Ou então, até mesmo aí, podemos dizer que um pedaço aí do edifício se desprende e acaba, então, atingindo algum pedestre. Veja, todas essas situações, aí o dono do edifício, né, o dono, então, daquela residência, daquele apartamento, daquele condomínio, quem quer que seja, vai responder por essa ruína. Mas veja, o artigo fala de necessidade manifesta de reparo. Só que esse requisito tem sido aí relativizado pela jurisprudência. Porque vamos imaginar o seguinte, que eu estou dentro de um elevador e os cabos do elevador se soltam e acaba aí o elevador caindo e eu sofro aí uma lesão bastante grave em razão desse acidente. Veja, foi por falta de reparo? Com certeza. Mas veja, é manifesta a necessidade da falta de reparo? Posso dizer que é manifesto em razão de um cabo ter se soltado do elevador, parece que realmente precisava do reparo. Mas ainda assim, a ideia que se tinha no passado de manifesto era que a vítima, entrando em contato, por exemplo, visual com aquele edifício, ela conseguiria perceber que havia uma ruína, que precisaria desse reparo o edifício. Mas veja, se você entra no elevador, você consegue constatar manifestadamente que precisa de reparo o cabo desse elevador? Não consegue. Por isso, então, é que a jurisprudência relativiza entendendo o seguinte: ocorreu o acidente, ocorreu aí em razão dessa ruína, veja que já fica manifesto que era necessário um reparo, independentemente da vítima ter que demonstrar isso cabalmente. Mas simplesmente mostrar, olha, foi a ruína daquele edifício, a queda do elevador, a pedaço que se desprendeu aí desse edifício que me causou o dano. Logo, manifesto que precisava de aí uma manutenção. E por isso, então, o dono do edifício ou da construção vai responder pelos danos. E veja, ou da construção. Então, no caso, até inclusive, se o prédio estiver tendo em manutenção, e daí algum dos objetos aí que são utilizados para manutenção acabam atingindo aí terceiros. Tá bom? Então, nessa situação é que nós vemos que tem essa responsabilidade. Vamos para o 938. Olha só 938. Aquele que habitar prédio ou parte dele responde pelo dano proveniente das coisas que dele caírem ou forem lançadas em lugar indevido. Veja só, também a redação aqui parece um tanto quanto simples, né? Mas precisamos pensar nas hipóteses concretas aqui para trabalhar bem essa ideia. Então veja, alguma coisa foi atirada ou caiu do prédio, então digamos um vaso de flor caiu, ou então o dono aí de algum bem atirou esse bem aí da janela do prédio e acabou atingindo um terceiro. Ele responde pelo dano causado. Simples e fácil. Agora, podemos pensar em situações um pouco mais complexas. Veja só, primeiro, o bem foi atirado, acertou uma pessoa na rua. Esse terceiro vai procurar quem que ele vai responsabilizar. Ele olha para o prédio e não consegue determinar de qual janela caiu aquele bem. E veja, aquele objeto também não consegue se identificar de quem que é.
Como que ele vai buscar o responsável aqui? Se fôssemos levar de maneira aqui totalmente precisa e muito específica a leitura desse artigo de forma literal, veja que a vítima aqui não teria como buscar buscar o responsável, né, pelo dano. Então, o que se faz aqui, o que se entende de forma aí pacífica pela doutrina e pela jurisprudência? Que não havendo como identificar quem foi o causador do dano, né? Então não consigo identificar do prédio quem é o dono do apartamento do qual caiu esse objeto, o condomínio fica responsável pelo pagamento da indenização, tá? Então, sofri o dano, olhei para cima, vi que não consigo identificar quem foi que causou o dano, eu posso propor ação indenizatória contra todo o condomínio, tá? O condomínio respondendo aí, mesmo sendo um ente despersonalizado, ok? Daí, obviamente, o condomínio tem ação regressiva contra o condômino, que daí foi o responsável se conseguir identificar. Uma questão que é levantada também em cima desse problema. E se o condomínio ele é dividido, por exemplo, em blocos? Então, digamos que tem aí quatro prédios, 4 torres, aí, então bloco A, B, C e D, o condomínio, e, obviamente, caiu aí de um apartamento de um dos blocos de uma das torres. Pode-se dividir e segmentar a responsabilidade conforme a torre? Então, digamos, caiu lá da torre A, somente os condôminos da torre A responderão pelo dano? Negativo. Por quê? Essa divisão em torres, em blocos e tudo mais, é uma divisão de organização interna do condomínio, mas não é uma divisão propriamente jurídica, porque juridicamente existe um condomínio naquele território, naquela propriedade. Então, se há um condomínio, todos eles respondem pelo dano causado, tá? Bastando depois, obviamente, buscar por meio de ação regressiva aí aquele que foi de fato o causador do dano. Mas não há que se dividir entre as torres aí a responsabilidade. O condomínio responde. E daí, havendo então a responsabilidade deste condomínio, daí ele que busque o verdadeiro causador do dano. Tá bom? Muito bem. Dito isso, agora podemos falar da responsabilidade sobre dívidas, ou seja, a responsabilidade aí da cobrança de dívidas feitas aí em um momento equivocado ou até mesmo de forma equivocada pelo credor. A começar pelo artigo 939. Olha aí na sua tela. O credor que demandar o devedor antes de vencida a dívida, fora dos casos em que a lei o permita, ficará obrigado a esperar o tempo que faltava para o vencimento, a descontar os juros correspondentes, embora estipulados, e a pagar as custas em dobro. Então, veja que as consequências aqui são bastante simples, né? Então, há uma dívida, há um termo correto para o pagamento e o credor desrespeita o termo aí de vencimento da dívida. Cobra a dívida antes. E aqui, veja, demandou, cobrou aí judicialmente. Quando fala assim, demandar, cobrança judicial. Muito bem, fez a cobrança judicial da dívida antes do prazo de vencimento. O que vai acontecer aqui? Veja, ele vai ficar obrigado a esperar o tempo que faltava para o vencimento, não poderá receber antecipadamente e vai ter que descontar todos os valores de juros que podem aí, porventura, incidir nessa dívida e a pagar as custas judiciais em dobro. Então veja que esse credor aqui cobrou a dívida de forma antecipada, teve aí que recolher as custas judiciais e o que o devedor réu acabou alegando, acabou demonstrando. Ele mostrou o seguinte, falou, olha,
na verdade, eu tenho prazo para pagar até tal data, só irei, obviamente, pagar nessa data, então essa cobrança aqui está equivocada. O juiz, então, em sentença, reconhece isso conforme o artigo 939 e condena aí o credor a pagar as custas do processo em dobro, além de ter que esperar o vencimento e descontar os juros correspondentes. Veja que o artigo fala assim, ó, que também que ele pode acabar cobrando a dívida também em caso que a própria lei permite. E de fato, existem situações em que a própria lei permite aí a cobrança da dívida. Um primeiro que a gente tem, que nós já estudamos, está lá no artigo 333. Olha só. 333 diz o seguinte: ao credor assistirá ao direito de cobrar a dívida antes de vencido o prazo estipulado no contrato ou marcado neste código, no caso de falência do devedor ou de concurso de credores, se os bens hipotecados ou empenhados forem penhorados em execução por outro credor, e 3, se cessarem ou se tornarem insuficientes as garantias do débito, fidejussórias ou reais, e o devedor intimado se negar a reforçá-las. Então veja que essas hipóteses aqui são hipóteses legais em que é permitido cobrar a dívida antes do vencimento, caindo então na hipótese aí de exceção lá do dispositivo que acabamos de ler, o 939 do Código Civil. Mas temos também outra hipótese admitida aí pela doutrina e ainda que de forma tímida em algumas hipóteses apenas, admite também pela jurisprudência, que é o caso de inadimplemento antecipado do contrato. O que é isso? É o caso em que o devedor dá sinais evidentes, claros, que não irá pagar a dívida. E que então o credor, sabedor de que seu direito de crédito será prejudicado no momento do vencimento da dívida, estará autorizado a realizar atos protetivos aí dos seus direitos. É o caso, então, aqui em que há uma violação ao princípio da boa-fé objetiva. E que, então, como o devedor já dá esses sinais de que não irá adimplir com a sua obrigação, o credor ele pode, então, proteger os seus direitos, né? E dá, então, buscar aí o cumprimento da obrigação de alguma outra forma, inclusive judicial. Então, aqui, o caso de inadimplemento antecipado, né, que também os ingleses entendem como anticipatory breach, aqui pode ser também uma forma que a lei permite que o credor demande antecipadamente a dívida antes do seu vencimento. Bom? Vamos para o 940. Olha aí na sua tela. Aquele que demandar por dívida já paga, no todo ou em parte, sem ressalvar as quantias recebidas, ou pedir mais do que for devido, ficará obrigado a pagar ao devedor, no primeiro caso, o dobro do que houver cobrado, e no segundo, o equivalente do que dele exigir, salvo se houver prescrição. Olha aí então, aqui é o caso que a dívida já está paga pelo devedor, totalmente ou parcialmente paga. E aí, o que o credor faz? Propõe ação cobrando a dívida na sua totalidade ou então numa parcela que está além daquilo que foi devido. Nessa situação, então, o devedor irá se defender informando que a dívida já está paga, ou pelo menos nessa parcela, ou então que está tendo uma cobrança aí excessiva, a mais do que é manifestamente devido. E aí, então, se não houver a ressalva daquilo que já foi pago, o devedor, o credor, melhor dizendo, vai ter que pagar ao devedor o dobro daquilo que ele está cobrando. E ou então, se ele pedir mais do que é devido, além daquilo que é devido,
ele vai ter que pagar para o devedor o equivalente do que está sendo exigido. Tudo isso, obviamente, aí não podendo ser cobrado devidamente de um do outro, se houver prescrição, tá? Então, veja só, cobrei uma dívida já paga e não avisei que a dívida já tinha sido paga, o devedor tem direito a cobrar o dobro. Agora, se eu cobro uma dívida além daquilo que é devido, o devedor pode exigir o equivalente desse valor. E veja que essa regra, ela não é exclusiva do Código Civil, porque existe também a sua previsão no artigo 42, parágrafo único do Código de Defesa do Consumidor, ainda que em critérios um pouquinho distintos. Olha só o que diz aqui. 42, parágrafo único. O consumidor, cobrado em quantia indevida, tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais, salvo hipótese de engano justificável. Então veja aqui, houve a cobrança aí indevida do consumidor, e daí essa cobrança indevida, o que ele vai poder fazer? Ele vai poder pedir de volta aí o dobro do que ele fez o pagamento em excesso, né? Mais aí as verbas de correção monetária e juros legais, né? Que ele vai poder cobrar desse fornecedor. E aqui há uma exceção para o fornecedor no caso de engano justificável. O que, convenhamos, é bastante complicado falarmos aqui numa situação de engano justificável. E sobre esse tema especificamente, nós tivemos, nesta semana de outubro de 2020, decisão do STJ sobre isso, que definiu o seguinte, que essa orientação do parágrafo único do artigo 42, ela, na verdade, independe da motivação do agente que fez a cobrança. Ou seja, independe do elemento volitivo, se foi por dolo ou por culpa, que basta tão somente que haja configuração de uma violação por meio de uma conduta aí, sendo contrária à boa-fé objetiva. Então veja, o parágrafo único, o artigo 42, parágrafo único, conforme decidiu aí o STJ, ela vai se configurar sem que verifique dolo ou culpa do fornecedor e mais, não precisa má-fé ser manifesta, né, ou comprovada. Basta simplesmente que seja aí demonstrado que houve uma conduta contrária à boa-fé objetiva, tá? Isso daí então foi decidido em vários, um julgamento conjunto de vários aí recursos trazidos para o STJ, mas nomeadamente aqui nós podemos falar do EARESP número 676.608, tá bom? Que ele trouxe essa ideia. E outro julgamento importante para esse caso, que nós temos também, para esse artigo, melhor dizendo, que nós temos também o recurso especial número 1.877.292, também aí julgado essa semana aqui de outubro de 2020. Olha só o que foi decidido. Ficou aqui decidido pelo STJ que a repetição do 940, em qual momento deve ser pedido. Se há momento correto, se há peça processual própria para fazer esse pedido. E ficou decidido que não. Olha aí na ementa do julgado, que a condenação ao pagamento em dobro do valor indevidamente cobrado pode ser formulada em qualquer via processual, inclusive em sede de embargos de execução, embargos monitórios e ou reconvenção. E aqui tem um erro na ementa, já vou mostrar para vocês, que aqui até mesmo contestação, tá? Prescindindo de ação própria para tanto. Por que a ementa aqui ficou incorreta? Porque você vai aqui para o julgamento e você vê o seguinte, ó,
que ela fala aqui. Destarte, tendo em vista que se admite nos embargos monitórios a alegação de qualquer matéria passível de defesa no procedimento comum, dessume-se que a aplicação da penalidade prevista no 940 pode ser abordada não só por meio de reconvenção ou de ação autônoma, mas também em sede de contestação, tá bom? Então, para o STJ, entende-se que essa possibilidade de se pedir o dobro ou de se pedir a prestação aí equivalente que foi cobrada conforme aí prevista no 940, você pode alegar numa ação autônoma, você pode colocar nos embargos monitórios numa ação monitória, como você pode também pedir aí numa reconvenção, né? Então, qualquer meio próprio aí de defesa, de alegação dessa matéria de defesa, é capaz de se valer aí para pedir a penalidade do 940 do Código Civil. Bom, esses então são os dois posicionamentos do STJ sobre o tema, recentíssimos aí da jurisprudência, ok? Muito bem, 941, olha aí na sua tela. 941 diz o seguinte, que as penas previstas nos artigos 939 e 940 não se aplicarão quando o autor desistir da ação antes de contestada a lide, salvo ao réu o direito de haver indenização por algum prejuízo que prove ter sofrido. Gente, qual que é a razão desse artigo 941? Simples, porque se não houve ainda contestação, né, não houve ainda aqui a formação daquele do vínculo aí processual entre as partes, não houve a estabilização própria da demanda. E com isso, então, como não houve ainda participação do réu na lide, não há por que falar da penalização. O autor, antes mesmo de ter a participação do réu, ele já desistiu da ação e, portanto, não há que se falar em penalidade. Ele já viu o erro que ele estava cometendo ao demandar uma dívida que já foi paga ou até mesmo aí uma dívida que ainda não estava vencida. E veja, isso tudo não impede que se o réu, né, aí devedor, tiver tido algum tipo de prejuízo com as cobranças indevidas, ele pode, logicamente, né, propor uma ação indenizatória. Ele pode propor uma ação própria em razão dessas cobranças aí abusivas ou aí então ilícitas havidas pelo autor, tá bom? Então aqui você veja que até a exceção aqui até é um pouco desconectada da primeira parte do dispositivo, porque aqui então é o réu verificando que ele sofreu algum prejuízo em razão da cobrança indevida do crédito, tá bom? E finalmente, para encerrarmos aqui, simples e fácil, artigo 943, que vai falar então que o direito de exigir reparação e a obrigação de prestá-la transmitem-se com a herança. Então veja, se o morto tinha aí direito a receber uma indenização, os seus herdeiros estarão legitimados a propor a ação indenizatória em nome aí dessa pessoa falecida. Então, transmite com a herança o direito aí de exigir a reparação. Assim como, se o morto ele era réu, se ele então deveria indenizar alguém, agora então a sua herança deverá responder pelo valor indenizatório. Ou seja, mesmo que o patrimônio já esteja transmitido para os herdeiros, esse patrimônio deverá responder aí pela obrigação, pela reparação, né? E é isso aí, obviamente, sempre limitado às forças da herança, conforme inclusive já estudamos lá em Direito das Sucessões no semestre passado, ok? Pessoal, era isso então que eu tinha para tratar na aula de hoje com vocês e na próxima aula então daremos continuidade a outros temas de responsabilidade civil, ok? Muito obrigado e até a próxima.